querida luz iluminada de Eceja, como é que você está? Eu espero que você esteja muito bem. Para a gente começar a falar dos corpos superiores. A gente já fez essa introdução quando a gente falou do mental superior, né? Que a gente começa a ter o quê? Uma consciência filosófica, abstrata, um pensamento abstrato. Não é mesmo? E hoje nós vamos falar do corpo búdico, né? Esse nome já traz pra gente uma, vamos dizer assim, uma rememoração, né? Uma lembrança do que significa. Que seria o início da nossa consciência grupal. Como assim, Mábia? Então, lembra lá a nossa alma, né? Ela veio para experienciar aqui no planeta Terra, né? E ao vir para cá, para ancorar essa alma, ela teve que passar pelo corpo físico. Lembra da aula de ontem dos chakras, né? E ao passar por esse corpo físico, veio o quê? A mente reptiliana, né? As limitações que são o quê? Físicas, biológicas e químicas, né? E por aí vai. Todas as leis que regem o planeta, essa alma, né? Esse ser aqui começou a se esquecer de quem era, dos poderes que tinha, para vivenciar uma experiência autêntica nesse corpo físico, né? Então, aqui há uma, vamos dizer assim, uma evolução da consciência. Esse corpo búdico, esse corpo grupal, ele começa a ser um processo depois do corpo mental. Porque aqui, depois nós vamos falar sobre isso, mas tem as raças, né? As raças, as bases criacionais, tudo que foi criado, como é a nossa mitologia, né? Como a gente se desenvolveu, quantos seres nesse planeta. E nós estamos aqui na quinta raça, né? A quinta raça. A raça ariana. Que é exatamente para desenvolver esse corpo mental. Depois dessa quinta raça na qual nós estamos, nós vamos subindo. Lembra lá? Que Gaia, ó, com a nossa ajuda, está aqui subindo as dimensões. 5D, 6D, 7D, né? Então essa quinta raça vai desenvolver o mental superior e a próxima raça que vier vai desenvolver esse corpo búdico, mas, vamos dizer assim, será fluido, será normal, todos terão essa expressão do corpo búdico, que começa uma consciência grupal do todos somos um. Não é só uma palavra, você realmente se sente o outro. Tem reações físicas, começa a comunicação, né, telepática, né, começa toda uma mudança, né, tanto na fisiologia, né, não sei se vocês já ouviram falar que as hélices do DNA estão reacordando, né? Na época da Atlântida nós tínhamos até 36 hélices ativas, né, e agora nós estamos reativando as 13 fitas do DNA. Então, nesse momento você vai começar a sentir o todos somos um, que nada mais é
do que o que nós chamamos de iluminação. Essa é a simplicidade. Iluminação é você sentir que o outro faz parte de você e você faz parte do outro. Você começa nessa consciência grupal, nesse todos somos um, você começa a se sentir um com o todo e com todos, porque é o que? O todo é tudo que há. Né? E você começa a se sentir um com Gaia também, né? Essa consciência superior que tem 4, 5 ionas lá e se doou para ser essa consciência que rege nesse planeta. Gaia, ela coloca também, vamos dizer assim, desafios, né, para que a gente vença. E eu quero dizer que a partir aqui desse corpo búdico existe uma perda do livre-arbítrio. Por quê? Porque aqui, para esse ser aqui experienciar, lá no corpo físico, ele adquiriu o quê? O ego. Né? Ele se tornou o quê? Ele teve o quê? Ele teve a separação. Ele se sentiu o quê? Sozinho, individuado. E para ele experienciar a separação, a individuação, o processo alquímico do que? Do separatio, lembra lá? Ele teria que esquecer que era uma alma eterna, parte do todo. Para quê? Para que aqui ele pudesse viver uma experiência. Ele fez, quando ele veio aqui encarnar, ele tinha o quê? Um plano de alma, né? Do que ele queria viver? Ele planejou onde nascer, né? Os pais, as dificuldades, tudo isso que possivelmente ele não tinha experienciado em uma outra vivência. Né? Então ele planejou todo o nascimento e todas as possibilidades que ele poderia ganhar de abstração, de expansão da consciência dessa experiência. Aqui lembra que a gente falou ontem da autorresponsabilidade? Essa autorresponsabilidade é uma autorresponsabilidade desde aqui, da hora que ele resolveu encarnar. Ele escolheu. Então, quando o ser, para ele viver isso, ele precisa ter o quê? Um ser negativo. Para criar essa experiência que ele escolheu. Se for uma experiência negativa. Então, por isso que a gente diz que não existe culpados e inocentes. Existe um alinhamento frequencial. Aquela alma, ela quer ter aquela experiência e aquela outra alma quer também ter a experiência. Então, vai ter aqui um algoz e uma vítima, que vai trazer em todas as suas células esse alinhamento frequencial. Né? Por isso que às vezes a gente trabalha aqui com o quê? Essa balança, né? Do karma e do dharma. A gente lembra que a gente trabalha com, que algumas terapias trabalham com quebras de acordos e contratos? Né? Para tirar esses contratos negativos que esse ser, que essa alma decidiu experienciar aqui. Por quê? Porque ela não quer mais a evolução pela dor.
Lembra lá? Então aqui a gente, nesse ponto, algum ser que é de luz, ele se doa para ser esse algoz, para que essa pessoa que escolheu ser vítima possa experienciar uma vivência. Então isso aí já vai muito além daquilo que a gente começa, que a gente como ser humano, né, trabalha, que a gente trabalha o quê? A gente trabalha na dualidade, né? A gente está acostumado com essa dualidade, né, com o mundo dual. Tem seres negativos e seres positivos, né? A gente está acostumado com isso. Então, quando a gente sai dessa quinta raça e começa a trabalhar aqui, ó, a sexta raça, a gente vai desenvolver esse corpo búdico e a gente vai iluminar-se, vai entender que tanto o ser positivo como o negativo são partes do todo. E que nesse mundo dual, nesse planeta dual, que foi a programação, né, que a gente chama da Matrix. Matrix nada mais é do que a matriz do planeta que está rodando aqui, né? Claro que existem muitas outras interferências, né, de outras raças, a gente vai trabalhar isso, mas é um outro assunto. Mas esse paradigma que está rodando hoje, esse paradigma dual, precisa desse alinhamento frequencial e dessas experiências. Quando a gente começa a limpar, quando a gente começa a passar para um sistema de crenças onde todos somos um, onde a gente se comunica telepaticamente, a gente começa a sentir realmente que todos somos um. E aqui, vamos dizer assim, eu quero que vocês se lembrem aqui, ó, que o tempo, ele não é linear, né? Passado, presente e futuro. Então, todas as suas encarnações estão acontecendo no agora, em um ponto frequencial aqui. Tá certo? E por que você só tem consciência dessa encarnação? Porque aqui, ó, você é esse ser aqui, denominado Mábia, né? Que tem um plano de alma, que veio lá, ó, que ao encarnar nesse planeta, né, encarnou com esse plano de alma. E tendo esse plano de alma, você precisa ancorar essa frequência desse plano de alma. E você ancorando essa frequência, você vivencia tudo que você planejou. E por que algumas pessoas sentem, né, se sentem parte do planeta, se sentem, não, essa família tem nada a ver comigo, não sei o quê. Por quê? Porque não ancorou completamente essa frequência. Tá lá, lembra lá? Com esse chakra base obstruído, quebrado, com rachaduras, sem rodar, sem o movimento do equilíbrio desse chakra base. Tá certo? E aí, em vez de focar em um ponto frequencial, que é essa encarnação, ela está se lembrando, porque tem pessoas, né, que me procuram para fazer regressão, para achar um motivo porque que ela se sente assim, porque ela se sente ligada a algum desses pontos frequenciais, a alguma consciência que está experienciando um outro plano de alma, que é ela mesma, mas em outra experiência. Entende? Então eu quero que vocês fiquem com essa introdução aqui, né? Dessa visão de quem nós somos, de entender essa parte aqui, essa parte, né, não dual, que pra você, que aqui você tem um ego e por isso que você se sente o quê? Separado, né? Você tem essa ideia de separação. Mas quando você começa a subir, é quando a gente vai começar, né, a evoluir esse corpo búdico. Esse corpo búdico, ele é mais do que, ele é superior.
ele é mais espiritual, mais evoluído, é mais sutil. Aí você começa a ter essa consciência, essa percepção, essa expansão da consciência para sentir, né? Você já consegue sentir um grupal com sua família, né? Um grupal com seus amigos, com algum tipo de experiência que você tem, né? De esporte, de lazer, seja lá o que for. Então, mas aqui você vai se sentir um com todos. E você vai entender que cada um faz o melhor com o que decidiu experienciar. Tá certo? Então, eu quero que você respire hoje. Começa a se sentir, né? Um com todos, né? É por isso que Jesus, que tinha aquela consciência expandida, né? Que ele falou para a gente não julgar, para que a gente não fosse julgado, porque no mesmo ponto que nós hoje somos pessoas assim do bem, nós também podemos ser, em algum ponto do presente, do agora, pessoas que não estão vivenciando uma experiência tão positiva assim, e que nem por isso nós somos pessoas ruins, né? Nós participamos apenas do caos construtivo. E a soma de todas as experiências, né, está o quê? Elevando a frequência de Gaia. Nós estamos aqui, são só experiências, você não é esse corpo, você não é essa mente, né? São só experiências, a gente está aqui só se divertindo. E a gente pode escolher fazer diferente. Se todos nós começarmos a ter essa consciência dos tons aí é o que George Goldsmith fez lá, né? Ele falou, não vou, ele iluminou porque ele disse, porque ele sentiu o outro como sendo ele, né? Ele chegou aqui à iluminação. E ele estava lá na guerra e ele falou que não ia mais atirar. Porque se ele estivesse atirando no outro, ele estava atirando em si mesmo. E aí some o quê? Some a inveja, né? Porque se o outro ganha, eu que estou ganhando. E aí fortalece a empatia, né? Nesse corpo aqui a gente tem o altruísmo, a empatia, o amor incondicional, né? Todos esses sentimentos de respeito ao outro, de respeito a si mesmo, de respeito à experiência que você escolheu, de respeito à experiência que o outro escolheu. Tá certo? Então fiquem na luz, tudo de melhor sempre, e amanhã a gente continua. Grande abraço.